Fala pessoal do Jonathan Manfre FC, hoje estou até com a camisa do Flamengo aqui, assunto pesadíssimo, resposta do Pedrinho, dono de 90% do Cruzeiro, o rapaz que comprou a SAF do Ronaldo Fenômeno, 90% do Cruzeiro é dele, torcedor genuíno, sempre apaixonado pelo Cruzeiro, deu uma declaração que atingiu diretamente a torcida do Flamengo e todo flamenguista que tem muito orgulho do seu time. Eu quero contar para vocês, mas antes eu peço que deixe seu like e nos ajude aí compartilhando esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Pessoal, Pedrinho deu uma declaração. Quem é Pedrinho? Pedrinho, ele é dono da SAF, ele é dono de 90% do Cruzeiro. Ele é o responsável, o cara que tem grana de verdade. E ele deu uma declaração, a frase é, abre aspas, se eu quisesse, só com o gado que eu tenho na roça, no interior, seja como você quiser, eu compraria o Flamengo. Por acaso vou vender o Caio Jorge, um jovem, né, um jogador prospecto, com toda a possibilidade de se tornar um astro? Com certeza eu não venderia. E se eu quisesse, eu compraria o Flamengo só com o gado que eu tenho. Então, ele esnobou. Ele quis dizer assim, ó, eu só vendo se eu quiser e a proposta precisa ser tentadora, precisa ser realmente boa a ponto de mexer com a estrutura do Cruzeiro, porque o Cruzeiro falou primeiramente que com 50 milhões de euros poderia abrir conversa. A proposta que o Flamengo fez foram duas. A primeira foi de 30 milhões de euros pelo atacante Caio Jorge, e a segunda proposta foi de 22 milhões de euros e mais o atacante Cebolinha. Por que o Cebolinha? Porque o Cebolinha é interesse direto do treinador Tite, que quer ele como jogador. Então a proposta realmente foi muito boa, mas mesmo assim não foi suficiente para o Cruzeiro aceitar vender. O Cruzeiro falou que abre negociações a partir de 50 milhões de euros e a gente sabe que no futebol brasileiro nunca se pagou nem perto de 50 milhões de euros, né? A princípio a contratação mais cara da história foi Vitor Roque, que foi na faixa também dos 30 milhões de euros. Provavelmente essa negociação não sai, o Cruzeiro já está entristecido, irritado, porque estava muito perto da contratação do zagueiro Vitão do Internacional, mas o Vitão fechou com o Flamengo, vai para o Flamengo, vai defender as cores do rubro-negro, e o Cruzeiro está fazendo de tudo para fazer um enfrentamento com o Flamengo. Quem é do Rio Grande do Sul, quem é de Minas Gerais, fora o povo atleticano, quem é de São Paulo, todo mundo torce para que se tenham mais clubes fazendo um enfrentamento com o Flamengo, porque o Flamengo tem ganhado títulos em cima de títulos e isso é muito ruim para o futebol brasileiro. A gente começa a analisar, o Flamengo tem 2 jogadores no mínimo para cada função do seu time. Muito provavelmente vão buscar um meio-campista também para fazer dupla, ou se o Arrascaeta não estiver em campo, coloca ele, né? Eles vão buscar alguém para aquela função, mas volante tem de sobra, zagueiro tem 4, lateral esquerdo tem 3, lateral direito tem 2, tem 2 goleiros, né? E querem porque querem um reserva para o Pedro ou alguém que até esteja melhor que o Pedro, porque o Pedro, para mim, ele só tem um ponto negativo. Se eu fosse dizer, eu posso dizer até 2, mas só um técnico, que é a explosão, velocidade, isso falta para ele. Mas fora isso, o maior problema de Pedro é as lesões, ele lesiona demais, senão é um jogador que com certeza estaria jogando pela seleção brasileira e provavelmente candidatíssimo a ir à Copa do Mundo, mas ele lesiona demais. Pedro é um jogador que tem muitas lesões e isso atrapalha. E chegando o Caio Jorge seria aquele cara para substituir o Pedro à altura, né? Pedro não podendo jogar, ele jogando, ou os dois jogando junto, né? O Cruzeiro também, falando do Cruzeiro, o Cruzeiro está fazendo força para tentar a contratação do ex-jogador do Flamengo, Gerson, o que seria maravilhoso, porque fortaleceria mais o meio de campo do Cruzeiro, que já tem ótimos jogadores, né? Incluindo o Matheus Pereira ali, que com certeza muitos estão interessados, porque é um belíssimo jogador. É uma grande aquisição que o Cruzeiro fez. Esse confronto Flamengo e Cruzeiro se torna bonito no Brasil, porque a gente estava tendo só Flamengo e Palmeiras, Cruzeiro entra na disputa também, foi vice da Sul-Americana, terceiro no Campeonato Brasileiro, e eu acho que se fortalece muito para disputar esse Brasileirão,
trazendo o Gerson para o meio de campo e mais uma ou outra contratação que o treinador Tite vai pedir, e ele sabe muito de futebol. Ele sabe muito. Eu acho o Felipe Luiz um bom treinador, mas o Felipe Luiz não sabe metade do Tite. O que o Tite sabe de futebol é uma coisa impressionante. E eu acho que o Tite é a maior aquisição do futebol brasileiro. Por último, o melhor treinador sendo contratado por último foi o Tite. Em time, ele entende demais. Ele vai saber usar demais a força defensiva do Cruzeiro, os gols pela bola aérea do Fabrício Bruno e usar a genialidade, né, falando do futebol brasileiro, né, do Matheus Pereira e do Caio Jorge, que são dois cracassos. E se o Gerson chegar, o Flamengo e o Palmeiras vão precisar abrir o olho, porque o Cruzeiro também é um forte candidato ao Campeonato Brasileiro. E o que você acha? Comenta aí embaixo. Para vocês, quem é o melhor clube hoje? Quem é o clube mais preparado para ganhar o Campeonato Brasileiro e quem é que realmente vai se dedicar 100% a isso? Será o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Cruzeiro? Ou você acha que o Clube Atlético Mineiro também tem chance? Ou o Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil? Ou algum dos clubes gaúchos, Internacional ou Grêmio? O Bahia está tentando se fortalecer também, eu falo mais à frente disso. Torcemos também que o Bahia possa se fortalecer, para que todo mundo tenha um campeonato parelho, todo mundo trocando pontos, não só um time disparando, o que fica ruim para todo mundo no Campeonato Brasileiro. Abraço, galera! Valeu a todos, obrigado!